informação e toda a movimentação lá no Rio de Janeiro para esse primeiro dia oficial de cúpula do G20. A gente vai saber agora, direto da Sala Digital, com a Bárbara Fava, quais são as procuras, né? O interesse a respeito desse evento que reúne as maiores lideranças mundiais aqui no Brasil. Fala, Babi, boa semana para você. Oi, Paty, boa semana pra gente, bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha a gente aqui na tela da Band News TV. O mundo todo tá de olho aqui no Brasil, com esse mega evento que acontece lá no Rio de Janeiro e, por consequência, nessas últimas semanas também o brasileiro reacendeu aí o interesse de buscas pelo G20, que há muito tempo, Paty, estava esquecido. A gente não tinha uma alta, né, nessas pesquisas relacionadas ao G20, ao grupo das 20 maiores economias do mundo, há 15 anos, né? A última vez que a gente tinha visto o brasileiro tão interessado pelas pautas do G20, termos relacionados ao G20, dúvidas, curiosidades, foi ali em abril de 2009, quando, à época, esse evento foi realizado em Londres e os representantes do G20, eles anunciaram nessa reunião medidas para recuperar a economia global, algo que ganhou bastante repercussão, claro, a nível internacional, mas também aqui no Brasil. E aí ficou, de certa forma, esquecido nessas buscas. Agora, com o Brasil, pela primeira vez, né, recebendo esse evento, sendo aí presidindo, né, o G20, que é uma presidência rotativa, a gente tem agora, em novembro de 2024, essa ascensão nessas pesquisas relacionadas ao G20. Mas também o curioso, inclusive vou até mudar aqui de tela, porque o curioso é que, além dessas pesquisas que a gente acompanhou dessas últimas semanas serem, de fato, né, relacionadas ao evento em si, então o que significa G20, o que ele decide, qual que é o objetivo, quem que vem, a gente também tem muitas buscas relacionadas ao feriado do G20, né, que foi esse mega feriado que foi decidido aí pelo governo, que emendou o feriado do dia 15 de novembro com o do dia 20 de novembro, né, da Consciência Negra, para criar esse mega feriado para, de certa forma, tentar esvaziar as ruas do Rio de Janeiro, que está recebendo aí capital fluminense, que está sediando o G20, para que as comitivas, né, e todas as delegações que vão estar no Rio de Janeiro, já estão chegando por lá e já estão por lá, conseguissem circular de uma forma mais tranquila ali. Então, aterro do Flamengo fechado, acesso à orla também bloqueado, tudo isso para tentar facilitar e tentar esvaziar mesmo a rua com a população. E aí as pessoas pesquisam, né, ponto facultativo, o que vale. Importante lembrar que não é um feriado que vale para todo mundo, então o comércio, por exemplo, continua funcionando normalmente, mas banco vai fechar, enfim. Então, isso também reacendeu essas buscas relacionadas ao G20. Agora, quando a gente vai fazer um recorte sobre essas dúvidas mais gerais sobre o G20 foi criado lá em 1990, quando a gente teve aí uma baita crise na Ásia, que acabou indo para outras regiões do mundo, e aí reacendeu essa importância do G20, que é, de certa forma, Paty, um clube, entre aspas, de cooperação internacional. Então, eles não aprovam nenhuma lei, mas a ideia é justamente debater esses assuntos de interesse internacional e colocar tudo isso em pauta. Quem que faz parte do G20? A gente tem aí 19 nações, mais a União Europeia, mais a União Africana. No Brasil, são esperadas muita gente, né? Então, 55 delegações, também 15 organismos internacionais. Então, muitos representantes internacionais vindo ao Brasil para esse mega evento, inclusive também com a presença de Joe Biden, que já está no Brasil, esteve na Amazônia, toda essa repercussão também, e o chinês Xi Jinping. Além, claro, de toda essa expectativa para essas conversas bilaterais do presidente Lula. E aí, quando a gente vai dar uma olhada sobre essas pesquisas um pouco mais recentes do G20, a gente tem um nome aparecendo aí, inclusive ganhando mais interesse de buscas do que muitos líderes do G20, que é a Janja, né, primeira-dama, que fez algumas declarações polêmicas nesses últimos dias. Inclusive, isso fez com que ela superasse o presidente Lula no interesse de buscas. Ela que, enfim, se pronunciou sobre o Elon Musk que vai ser aí representante de um departamento de eficiência lá do governo dos Estados Unidos, agora com o Donald Trump de volta ao poder. Ela que estava falando sobre regulamentação das redes e acabou xingando o Musk também. Aí ela também se pronunciou sobre o ataque
recente que a gente teve na semana passada no STF, essas polêmicas também acabam ganhando atenção. Mas a gente tem também o mundo todo de olho, né, no governo Lula e nessas declarações que devem vir agora nesses próximos dias, inclusive também porque a gente lembra que entre as principais pautas do Lula estão aí combate à fome e à pobreza, que é uma bandeira do governo Lula, mas tem também muita atenção para a governança global, né, isso que a gente vê o Lula nessas pautas, nessas reuniões internacionais, colocando muito essa necessidade dele de colocar o Brasil, países emergentes também mais em pauta, né, nesses organismos internacionais, nas decisões como a ONU, por exemplo, e também mudança climática, Paty. Isso com certeza deve aparecer muito, inclusive é uma promessa do governo Lula. E aí, o que você achou? Deixe sua opinião nos comentários. Ela é super importante para mim e para o canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever e receber mais vídeos como esse. E se gostou, deixa o like. Obrigado por ter ficado comigo até aqui e nos vemos no próximo vídeo.